O momento de você decidir que vai internar um dependente químico é um momento sempre muito difícil. Você não sabe bem quando, nem como, nem onde internar. Você não sabe nem quais são os critérios a partir dos quais você vai internar esse seu familiar, essa pessoa próxima de você, como é que você vai indicar isso. Então eu vou falar um pouquinho do que eu posso dizer e explicar para vocês. Primeiro, a gente pode dividir as modalidades de internação em 3 modalidades: por intensidade, por duração e por voluntariedade. Por voluntariedade, eu vou começar aqui. A internação pode ser voluntária, involuntária ou compulsória. A internação voluntária é aquela que um próprio dependente vai lá querendo se internar. Eu estou mal, eu não estou bem, por favor, eu quero me internar, me ajuda. Essa é a voluntária. A internação voluntária ela pode se tornar involuntária no meio da internação se por algum motivo aquele paciente voluntário quiser sair e ele não preencher critérios para sair. Seja porque ele tem um risco de morte, e aí vem a internação involuntária. Quais são os critérios para uma internação involuntária? Risco de morte, de si mesmo ou de terceiros. Risco de prejuízo patrimonial ou moral, isso é, a mulher que está se expondo muito ou um juiz que está chegando alcoolizado no trabalho ou um político extremamente importante que está se expondo muito em situações sociais, que pode ser muito ruim, um prejuízo moral ou prejuízo patrimonial, está gastando dinheiro da família, absolutamente. Por risco de morte, que eu estava falando, que uma pessoa que está dirigindo alcoolizada, por exemplo, está com risco de se matar, de morrer, ou de matar a terceiros, né? Ou prejuízo dos autocuidados muito grandes. Então a pessoa não está mais cuidando de si mesma, dependente de crack, por exemplo, que não está mais cuidando de si, não está cuidando do dente, não está cuidando da saúde, está pegando AIDS, tuberculose, tudo mais. Então essas são indicações de internação involuntária. Existe também a internação compulsória, que a gente confunde com internação involuntária. A internação compulsória é determinada por um juiz. O juiz pega e diz assim, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que não tem nenhuma família que possa dizer, esse meu paciente aqui, esse meu familiar, ele precisa ser internado involuntariamente. Essa pessoa não tem ninguém que possa dizer, ele precisa ser internado, e vai lá um juiz e diz assim, bom, ele precisa ser internado, ele está correndo risco, nós vamos interná-lo. É um caso. Bom, então essa é uma modalidade do que você pode pensar de internação, pela voluntariedade. A segunda modalidade é pela intensidade, que é a internação parcial ou internação total. Isso é um contínuo que a gente pode pensar. Seguinte, você tem o tratamento ambulatorial, que é o paciente que vem, se trata, vai lá no consultório, volta. Esse é o tratamento ambulatorial. Existe o hospital dia ou hospital noite, que é uma internação média, né? Uma meia internação. É aquele cara que não, por algum motivo, o ambulatório foi pouco para ele precisa de uma intensidade maior de tratamento. Essa é uma outra possibilidade. Ou aquele paciente que esteve internado e que está se desinternando e que vai para um hospital dia. Tá? Então assim, ele pode estar vindo do ambulatório e vai para o hospital dia, ou está vindo da internação vai para o hospital dia. Ou existe o hospital noite também. O paciente está trabalhando muito tempo na rua, mas que ir para sua casa vai colocá-lo com muita vontade de usar drogas. Então ele dorme na clínica e trabalha durante o dia. Esse é o que a gente chama de hospital noite. Então isso é uma internação parcial. Internação total é quando o paciente vai e se interna o tempo todo. E existe de acordo também com o prazo. Assim, como é que a gente resolve qual é o prazo que uma pessoa vai ficar internada, né? Normalmente, assim, os critérios pelos quais as pessoas se internam, regra geral, é por risco de síndrome de abstinência. A pessoa está
Por exemplo, um alcoólatra tem risco de fazer convulsão quando ele para de beber. Ou um alcoolista que treme muito, que se sente muito mal, ou um dependente de cocaína que fica muito deprimido quando para de usar cocaína. Então, pelo risco da síndrome de abstinência, ou porque ele tem uma comorbidade psiquiátrica, que tem algum outro transtorno mental que você tem que internar numa unidade de duplo diagnóstico, ou porque o ambiente não é seguro, você tem que afastar ele do ambiente onde ele está, ele precisa se internar porque o ambiente onde ele está é muito contaminado, então ele convive com muitas pessoas que usam drogas e ele precisa estar num ambiente protegido, ou então porque ele precisa aprender novas técnicas para lidar com essa dificuldade dele. Esses são os motivos pelos quais você deve internar esse paciente. Agora, como que você vai saber se ele precisa ficar internado por curto prazo, 30 dias, ou por longo prazo, que são 90 dias, mais do que isso, 3 meses, 6 meses? Normalmente os pacientes que precisam ficar internados por longo prazo são pacientes que têm a droga muito entranhada dentro deles. São pacientes em que a droga tomou conta de tudo. Tomou conta do ambiente profissional, do ambiente pessoal, da família, tomou conta de todos os amigos, tudo. Então, essas pessoas elas vão ter que se refazer. Elas vão ter que refazer tudo, reaprender habilidades sociais, reaprender habilidades de trabalhar de novo, habilidades de o que elas vão fazer. Eu costumo dizer o seguinte, e isso eu aprendi quando eu fui para os Estados Unidos. Tem uma imagem que é a seguinte: eu tinha um grande copo de uísque dentro de mim. De repente eu tirei esse copo de uísque e o que ficou? Nada. Essa pessoa vai ter que preencher esse grande vazio com outras coisas. Se coloque nesse lugar. Se coloque no lugar de uma pessoa que, de um momento para o outro, tinha todos os amigos usuários de droga. Todos os ambientes eram de usuários. Todos, absolutamente todos. O lugar onde ela morava, o lugar onde ela trabalhava ou que não trabalhava, todos. Ela já não trabalhava mais. Tudo era em torno da droga. De repente você tira a droga dela e o que é que fica? Nada. Então, para essas pessoas, você vai ter que reensinar a viver. E por isso, talvez, essa pessoa precise ficar mais tempo internada para que ela aprenda a viver melhor, conviver com ambientes de não uso, começar a frequentar esses ambientes, começar a fazer amigos que não usam. Isso é um processo delicado, né? Como é que vai ser o primeiro amigo, o segundo amigo, o terceiro amigo? Como é que vão ser os primeiros ambientes? Sei lá, através de religião, dos esportes, através de grupos que tenham a ver com arte, de música, enfim. A pessoa vai ter que encontrar dentro dela um sentido de trabalho, um sentido do que quer que seja, que possa levá-la a algum lugar. Para finalizar, o que eu posso dizer sobre como é que você pode realizar uma boa internação para usuários de drogas. Primeiro, baseada em evidências científicas. Segundo, com uma equipe multidisciplinar preparada e atualizada nessas evidências científicas. Terceiro, ensinando esse usuário a se focar em todas as técnicas possíveis para viver sem usar drogas, no futuro, e não ali, ficar sem usar drogas aqui, mas no futuro, desenvolvendo habilidades pessoais, sociais e de usar para prevenir recaídas. É isso.